Olá. Olá, Alberto. Boa noite. Seja bem-vindo. A Gastur, com certeza é a Nayara, minha amiga. É a Nayara ou o Leandro, meus amigos de profissão, Rafa. Ah, Nayara entrou agora, então Nayara, Leandro, Ju, boa noite. A Ju é minha patrocinadora das minhas semijoias. Todas as semijoias que eu uso na live são da Ju. Boa noite, Ju. Obrigada pelo prestígio. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente chama o Alberto. Ainda não deu o horário, né? Nosso horário 19 horas. Você não falou eu? O Vilney. Eu não vi ainda se o Vilney entrou. Seja bem-vindo, que nós criamos um Instagram para ele poder me prestigiar, para ele poder estar conosco e participar da live com as opiniões. Meus assessores, o Rafa, a Rafa, os dois juntos. Obrigado, meninos. Vamos dar um tempinho. 19 horas, vamos começar. Vamos lá, eu vou chamar o Alberto, só um minuto. É Costa. Tá conectando. Oi, Olá, Rosinha. Alberto, meu querido, boa noite. Boa noite. Tudo bem com Tudo você? bem? Como tá aí em Portugal? Tá ótimo. Eu já jantei, vocês ainda não, então. Ah, aqui ainda são 19h05. Aqui são 11 da noite, então tá tudo bem. Aqui, Bem olha, ele melhor. arrumou o cenário. É, Parabéns, tenho exato. certeza que são flores colhidas do seu jardim. E mais, eu também tenho patrocinadoras, e não uma patrocinadora nesse caso. Maurinho, meu amigo, obrigado pelo prestígio. Maurinho, amanhã eu vou te ligar de qualquer jeito. Obrigado por estar presente, viu? O Maurinho é dono de uma das operadoras que a gente trabalha. Oi, Clarice. Oi, Cleide. Oi, meus queridos. Oi, Sejam Cleide. todos bem-vindos. Oi, tia Clara, linda, te amar. Bom, vamos lá. Gente, o Alberto tem um jardim na casa dele. Eu quero que vocês, por favor, valorizem o cenário, porque essas flores são do jardim, colhidas, que ele mostra para nós, ele compartilha conosco todos os dias. O Alberto, obrigado por esse carinho, viu? Imagina. Obrigado pela amizade que firmamos. É muito bacana você fazer uma viagem com uma pessoa, acompanhar um grupo, trocar experiências e ainda continuar amigos depois. Isso é maravilhoso. Muito obrigado de verdade, viu? Obrigada Obrigado eu. mesmo. A Tereza, que eu sei que é sua amiga de Portugal. Seja bem-vinda, Tereza. Obrigada, viu? Então, sejam bem-vindos, meus convidados, os convidados do Alberto. Nós vamos falar hoje do norte, né, de Portugal e Espanha, inclusive Santiago de Compostela. Bom, eu não vi a Andréia, minha patrocinadora oficial de cabelo e make. Assim que ela entrar, ela tem que saber que eu citei o nome dela. Meus patrocinadores, né? A Andréia Oficial, a Ju Semijoias e a Inova Decor. Eu não tenho hortênsias para colher no meu jardim, então estou com a decoração da Inova, que é o meu amigo
Emerson. Obrigado, gente. Obrigado pela parceria. Obrigado pelos convidados. Obrigado por estarem presentes, de coração mesmo. Então, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Como eu sempre faço questão de explicar, que é um bate-papo informal, ao destino Portugal continental e norte da Espanha. Nós temos que citar a parte de Portugal, porque não dá para falar de Portugal todo numa única live, exatamente como eu e o Alberto já havíamos falado sobre isso, né? Então, desde já, muito obrigado por nos prestigiar. O nosso convidado de hoje é o Alberto, que fez a outra live conosco. Alberto, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por ter aceito estar conosco, que eu sei que aí é bem tarde, então, muito obrigado mais uma vez. O Alberto, ele é proprietário da empresa Glamour DMC, com sede em Portugal. Ele é guia condutor nos grupos, né, nos destinos Portugal, Espanha, França, Alemanha e Áustria. Ele foi nosso guia no Portugal, desde a Ilha da Madeira até o Porto. Então, seja muito bem-vindo, Alberto. Por favor, faça os cumprimentos. Fique à vontade. Muito bem. Bom, boa noite para vocês todos que estão me escutando. É um prazer e uma honra ser convidado aí pela Rosinha, pela WR, pelo Vilna, por toda a equipe de vocês, que a gente já tem alguma experiência, não só nas viagens, mas também na amizade, nos bate-papos, nas flores, enfim, em tudo, né? Então a gente vai trocando experiências, porque a vida é feita disso mesmo. Eu ainda outro dia estava dizendo que daqui a 15, 20, 30 anos, a gente provavelmente pode não se arrepender daquilo que fez, mas certamente vamos nos arrepender daquilo que não fizemos. Sim. Então, nada melhor do que ir aproveitando esses momentos e ir aumentando o número de amigos, esses sim, reais e não virtuais, né? Sim. Então, é um pouquinho isso. Nós hoje vamos, então, e eu vou procurar ser disciplinado, estou aprendendo isso também. É mesmo, Alberto. Nós temos aí apenas 45 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora. Então, Isso. nós sempre dividimos a live em partes, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, inclusive pessoal, tá? Então, sem dúvida. sabemos que Portugal teve uma política maravilhosa, graças a Deus, de combate à pandemia, vista como exemplo, e que já está com liberação gradual da circulação de pessoas no país. Inclusive, até você já saiu para jantar semana passada, né? Isso. Então, Alberto, fale para nós o que mudou em questão dessa segurança, dessa tranquilidade, desse relaxamento, depois da nossa última live. Antes disso, olha, a Clarice, a Cleide, estão todos aí falando oi, Cleide. Alberto, Oi, Clarice. cumprimentando. Melissa, obrigado por ter entrado. Conta para nós, Alberto, o que mudou depois da nossa última live? Olha, o Portugal, como você disse, tem sido um bom aluno, foi um bom aluno. Mais uma vez, né? Portugal normalmente é exemplo e balão de ensaio de algumas coisas, várias áreas, e nessa aqui, que pegou todo mundo de surpresa, foi realmente um bom aluno. E eu expliquei mais ou menos por quê, ou seja, a população se fechou em casa, mesmo antes que o governo dissesse alguma coisa, as mães não levaram mais os filhos na escola, as professoras mandaram todo mundo para casa, quem pôde ir trabalhar para casa de teletrabalho foi, enfim. E só mais tarde, então, é que o presidente da República e o primeiro-ministro acabaram se consultando, obviamente, com os cientistas e chamaram os políticos da oposição e todos, unanimamente, disseram que para já iam enterrar o machado de guerra e salvar o país, a economia, enfim, o povo. E depois, então, aí sim, quando tiver tudo resolvido, eles voltam às brigas convencionais deles. Bom,
Acho que esses dois fatores conjugados foram o responsável exatamente por um bom início, um avanço, tal como aconteceu com a Áustria e com a Alemanha. Bom, Sim. o que é que mudou para ir direto à sua pergunta? Todas as semanas, ainda hoje, eu não tive foi oportunidade ainda de ver o noticiário, mas ainda hoje o governo anunciou mais algumas medidas para alguns setores, não só de recuperação, mas também de abertura gradual, porque eles têm feito isso por fases, como tem ocorrido em vários países, e têm monitorado a situação. Então, os restaurantes abriram, claro, todos eles com algum cuidado. É interessante essa visita que eu fiz com a minha mulher lá no Alto Douro, Vinheteiro. Alberto, fica à vontade de passar detalhes para nós, porque isso eu considero de extrema importância. Nós termos detalhes, você que já começou muito antes, desse novo moderno, ou novo atual, novo que a gente vai viver com os Sim. nossos passageiros. Eu acho maravilhoso. Você fica à vontade mesmo para passar esses detalhes para nós. Por exemplo, eu fui visitar um mosteiro, ou as ruínas de um mosteiro, uma igreja lindíssima, que fica perto da Régua. Se der para a gente se dar lá uma chegadinha quando estivermos nessa viagem que vamos relatar hoje, a gente vai. E fui ver, é muito curioso, porque as funcionárias da igreja estavam à porta, verificando se você higienizou as mãos e tal, ela de máscara, foi ela mesma dar a explicação, contam detalhes. No caso do restaurante, todos os funcionários estavam de máscara, servindo. As pessoas depois que estavam sentadas, obviamente não, porque senão não conseguem comer nem beber, mas depois todas as pessoas, quando levantaram, inclusive nós, quando levantamos, colocamos a máscara e saímos. Não há, digamos, um pânico, está vendo? Ou seja, ninguém está muito preocupado. É claro que se você me disser que eu preferia não usar máscara, claro que sim, Sim, mas é mais ou menos como um cinto de segurança. Vocês lembram do tempo em que não era, que era facultativo, depois o polícia tinha que andar fiscalizando você? Hoje você entra no carro, coloca, não tem problema. automático, E né? a gente está nessa fase, tá vendo? Ou seja, o garçom se aproxima de você dessa forma. Você viu nas praias os guarda-sóis e os equipamentos das praias que já abriram também, um pouco mais afastados. Portanto, as pessoas também tendo cuidado de cruzar umas com as outras. Você nota isso nos supermercados. Existe um funcionário ou um segurança na entrada dos supermercados, não só fornecendo luvas daquelas descartáveis para você, mas contando o número de pessoas que estão dentro do supermercado. Então, se já estão lá 150, saindo duas, podem entrar mais duas. E as Isso pessoas nós guardam. estamos vivendo aqui. Isso nós já Exato. estamos vivendo aqui. Então, tirando isso, não é assim nada muito, muito estranho. E nós ainda estamos no primeiro semestre. Então, aquilo que eu queria transmitir para vocês é uma ideia de tranquilidade. Eu ainda postei, porque vi essa notícia que me chegou, uma notificação há muito poucos minutos atrás. Os Açores acaba hoje de ser nomeado um dos destinos turísticos mais seguros na Europa. E essa Federação Europeia já tinha, inclusive, curiosamente, nomeado os Açores como a melhor paisagem europeia, entendeu? Então, acho que esses dois fatores conjugados vão dar exatamente partida e razão para que a gente faça esse roteiro com o grupo de vocês aos Açores, porque acho que vai ser muito bom. Se Deus quiser. Vamos lá, Alberto. Olha, eu fiz um resuminho porque eu quero que você desenhe um roteiro para nós, como você fez com relação aos Alpes, né? Então, nesse resumo, eu não vou, como das outras lives, dividir em tópicos. Eu vou deixar em situações e você
comanda. Então, assim, nós sabemos que os turistas vão à Europa por diversos motivos. As construções históricas, os monumentos, os museus estão sempre entre as principais atrações. Mas também queremos conhecer a culinária da Europa e sabemos que é uma das mais importantes da gastronomia mundial. E nós sabemos que você, com relação à gastronomia, você vai falar do roteiro, eu quero que você envolva esse assunto, porque se nós vamos falar, por exemplo, de Lisboa, não tem como não falar do pastel de Belém, não tem como não falar de um ótimo bacalhau. É uma pena que a dona Luciana não está online conosco, porque ela ia dar o nome do bacalhau preferido dela. Então, eu quero que você fique à vontade para nos desenhar, nos apresentar esse roteiro e nos apresentar falando da gastronomia, das vinícolas, dos vinhos. Você fica à vontade para introduzir a gastronomia no roteiro. Obrigado, Xaviel, por estar interagindo conosco, viu? Xaviel está interagindo dos Estados Unidos. E ainda eu estou aguardando o Cauê Monteiro, que interage toda a live do Cazaquistão. Ou seja, nossa live está assim internacionalíssima. Broadcast. Alberto, por Assim, favor, a palavra então é vamos. sua, você fique à vontade. E nós vamos, assim, com calma, com cautela, para ir falando da gastronomia, introduzindo vinho e sendo uma live maravilhosa, como sempre. Ora, vamos fazer exatamente isso. Nós costumamos, todos os nossos guias têm como função duas coisas. A primeira é fazer sempre um roteiro calmo. Ou seja, você vai degustar realmente não só a gastronomia, não só os vinhos de cada região, mas também a paisagem, também o monumento, também a igreja, também o momento de shopping. É para degustar tudo isso. Então, todos os roteiros que fazemos, independentemente da faixa etária, são sempre roteiros para fazer com calma, para você apreciar, para você degustar. Então, essa é a primeira preocupação. A segunda é nós costurarmos sempre o que estamos mostrando, o que estamos visitando, o que estamos passando, o que estamos comendo, com a cultura dessa região, com a cultura desse povo, com a história por trás desse prato. Então, quando você come uma alheira, é fundamental nós contarmos a história dos judeus que deram origem, ou os cristãos novos que deram origem a esse prato. Quando estamos no Alentejo, é fundamental quando vem para a mesa um arroz com coentros, ou com ervas, ou com hortelã, nós chamarmos a herança árabe que temos, obviamente, na gastronomia também, e vocês aí têm os sírios, libaneses, enfim, toda essa gastronomia, e explicar-nos um pouquinho por que é que você está comendo aquilo, por que é que isso existe, né? Às vezes tem tudo a ver. Então, pegando aí o roteiro, nós vamos encontrar vocês já na sala de embarque do aeroporto quando vocês chegarem. Então, quando vocês chegam, o grupo, tal como aconteceu para a Madeira, se dirige para a sala de embarque. Alberto, só fazendo uma colocação, não deixando de falar, que é muito importante, que essa questão da gente se encontrar já no saguão, no aeroporto, faz parte de um atendimento VIP, um atendimento exclusivo. Não é qualquer roteiro que o guia vai nos receber já lá no saguão, né? Isso não podemos deixar de incluir. Gente, eu vi que o Cauê entrou. Obrigado, Cauê. Vamos lá. Aqui ainda bem que vocês valorizam isso, mas para nós isso é o normal. Mas, então, não é um favor, é uma obrigação nossa, né? Então, estava dizendo que vamos, então, nos encontrar, fazemos o voo junto com vocês, o nosso ônibus já estará nos esperando, obviamente, fora do aeroporto e vamos para a Ponta Delgada, que é a capital da ilha de São Miguel. Os Açores, antes de entrar um pouquinho na ilha,
ou por outra, quando nós chegarmos lá, vamos para o hotel, vocês vão descansar, vem de uma viagem internacional, e dependendo aí um pouquinho, porque nós ainda não combinamos os horários Sim. dos voos, mas ou teremos o almoço ou teremos o jantar nesse dia. Então, se chegarmos lá da parte da tarde, teremos o jantar, tal como está no roteiro. Então, e vamos, no final da tarde, depois que vocês descansem, vamos caminhar um pouquinho a pé ali no centro da cidade, porque Ponta Delgada é uma cidade muito bonita, muito histórica, é a capital da ilha, como eu disse, e vocês vão achar muito curioso algumas coisas. É uma cidade que está na beira-mar, aliás, numa ilha quase tudo está na beira-mar, né? Mas a, a cidade de Ponta Delgada é muito interessante por isso. E depois vamos explicar a vocês, fazer um pequeno resumo, mais ou menos, como eu vou fazer hoje, do que é que vai constar a nossa viagem no dia a dia, né? O que é que vamos ver em cada um dos dias, apesar da gente todos os dias rememorar isso. Mas é mais para dar aquele enquadramento. Bom, e um desses enquadramentos não podíamos deixar de fazer em relação aos Açores. Os Açores são um arquipélago, é um arquipélago com 9 ilhas. Eu costumo até brincar dizendo que não são 9, são 9 mais uma, porque são 9 no meio do Atlântico e uma em Florianópolis. Porque tantas pessoas imigraram para o Brasil que quem conhece Florianópolis sabe que os portugueses, ou os descendentes de portugueses lá, acabam inclusive tendo até orgulho das suas origens dos Açores e até o sotaque é um pouco parecido. É curioso porque eles são uma comunidade muito unida. Bom, tirando essa ilha, as outras 9 nasceram, brotaram do magma que jorrou do encontro de 3 placas tectônicas, a placa africana, a placa americana e a placa europeia. Umas estão entrando por dentro das outras e à medida que elas têm algum movimento mais brusco, surge um vulcão. Então nós estamos falando de uma região com entre 8 e 4 milhões de anos. Nossa, coisa maravilhosa. Estamos falando de uma região, de uma ilha, onde nós vamos chegar. A ilha de São Miguel está a 1.600 quilômetros da Europa, a caminho já dos Estados Unidos. Então, é bem longe. Se vocês, e sugiro vivamente que procurem no mapa, no Google, onde é que estão os Açores, e vocês vão ver que é bem longe. Vão ver que a Ilha da Madeira está muito abaixo. A Ilha da Madeira Nós está não mais ou menos fizemos entre... esse caminho ainda. Nós ainda não Isso, conhecemos. exatamente. Então, são os Açores. Ou seja, é uma região que ainda está em formação. A última ilha, a última erupção que deu origem, digamos, a um terremoto bastante importante, porque todas as ilhas são habitadas, foi em 1958, de 1957 até 1958, na ilha do Faial, os Capelinhos, e, portanto, a região ainda mexe. Nós vamos levar vocês o mais próximo possível ao paraíso. Nós vamos levar vocês, para quem assistiu ou leu os livros de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, vocês vão sentir o próprio. Nós vamos fazer por isso, né? Então, é uma região mágica, realmente um paraíso, porque não só está no meio do Atlântico, em que para onde você olhar, você vê água muito azul. É um clima interessante porque você tem ali o anticiclone dos Açores, é famoso, né? A gente aqui na Europa, cada vez que ele se aproxima da Europa, a gente fica satisfeito porque ele empurra os ventos da Sibéria para longe. E cada vez que o cara se afasta, a gente já sabe que tem que tirar o casaco do armário, né? Que vem temporal aí. Então, nos Açores é curioso porque a gente chega a ter as 4 estações do ano no mesmo dia.
é normal nós chegarmos a uma determinada cratera para ver, e vem uma névoa e cobre tudo. Aí você espera 15, 20 minutos, limpa tudo e faz um dia de Maravilha, brigadeiro, entendeu? espetacular. Então, é interessante porque, lá está, é uma região geológica muito importante, é uma região com inúmeras fontes de água doce brotando do fundo do mar, água doce brotando do fundo do mar. É um santuário para baleias, para tubarões, para atum. Os atuns, quem faz caça grossa, caça não, pesca grossa, profissional, conhece os Açores exatamente por serem os maiores cardumes. Há exatamente até saídas. Neste roteiro não vamos ter tempo para isso, mas numa próxima, para irmos ver os golfinhos, as baleias, que ali abundam, porque é um santuário natural. Então, nós vamos estar rodeados de montanha, de floresta por todos os lados, por água por todos os lados, por flores por todos os lados. Se você gostou dessas hortênsias aqui, que a minha mulher colocou, você não faz a menor ideia. E eu tenho algumas aí fora, mas é de tanto ir aos Açores, porque para quem conhece Gramado, vai ficar humilhado. Mentira, porque nós amamos o período de dezembro, né, em Gramado, exatamente por conta das hortênsias. Amamos, amamos. Somos apaixonados. Vocês vão ver ali inúmeras flores, não só hortênsias, obviamente, mas agapantos, metrosidérios, para quem conhece, é a árvore de Natal da Nova Zelândia. Camélias, eles têm coleções de camélias fantásticas. Nós vamos ver algumas dessas exposições. Então, estava dizendo que o nosso roteiro vai começar pelos Açores. Eu ainda estou no resumo, mas estou tomando conta do tempo. E vamos depois visitar os caminhos de Santiago. Nós vamos até Compostela, vamos voltar de Compostela para o norte de Portugal, ainda fazendo algum desses caminhos, e vamos degustar as tais cidades do norte de Portugal, a história do vinho do Porto, vamos visitar o Alto Douro vinhateiro, vamos almoçar lá, vamos visitar uma vinícola, vamos provar os vinhos do Porto. Delícia. E podem ter a certeza que vai ser uma viagem espetacular. E eu queria chamar a atenção de vocês de uma outra coisa, é que o ano que vem é ano Jacobeu. Ou seja, para quem acompanha Santiago, ou os caminhos de Santiago, é o ano em que o Papa Calixto II tinha determinado que a cada dia 25 de julho que caia num domingo é ano Jacobeu. E dessa forma, desde que você vá até Santiago com devoção, entre por uma porta que vai ficar aberta 365 dias. Vai ser aberta no dia 31 de dezembro deste ano, até ao final do ano seguinte, obviamente. E entre com devoção. Ao passar o umbral da porta, você tem a indulgência plena, ou seja, você apaga todos os seus pecados, zera o contador e sai pelo menos de consciência mais limpa. De forma que bênção, que beleza! De forma que eu sugiro, sobretudo aos mais pecadores, que falem com a Rosinha, se juntem, porque é uma oportunidade única, que normalmente são entre 13 e 14 vezes por século que isso ocorre. E vai ocorrer o ano que vem. Então, não percam essa oportunidade, porque eu não sei quando é que é a próxima. Não consigo fazer Deus quiser. Então, olha, gente, quem está aí acompanhando, já anota que eu vou passar mais detalhes desse roteiro, viu? Jacobeu, ano Jacobeu. Já umas 10 vezes. Tem sujeito que fura a fila e faz várias vezes. Mas aí esse não tem jeito mesmo. Esse a gente deixa ficar lá. Mas, enfim, e só para comentar, para quem, obviamente, se acompanha,
porque desde o século XII, ou seja, 1122, que o Papa Calixto II tinha instituído isso, e foi um privilégio que deu, obviamente, à Igreja Católica à Catedral de Santiago. Mas já vamos até lá. Estava dizendo que nós, ao sairmos no dia seguinte, vocês vão descansar, obviamente, vocês vão sair no dia seguinte conosco para conhecer a parte oeste da ilha de São Miguel. A ilha não dá para ser conhecida toda no mesmo dia, obviamente. Aliás, aquilo requeriria pelo menos uma semana, mas vamos fazer o possível por levar vocês a sentirem, a degustarem a ilha. Ao entrar para o lado esquerdo, ou seja, Ponta Delgada está mais ou menos no meio da ilha, nós vamos passar por praias lindíssimas, formadas pela lava derretida do vulcão, e você vai ver, inclusive, as diferenças de idade das erupções em função da cor da pedra. Quanto mais escura ela for, mais nova ela é. Depois ela vai ficando meio acinzentada. Estão pedindo para você falar mais de Santiago. Olha que bacana. Vamos lá. A gente vai chegar lá. Estou controlando o tempo, vamos chegar lá. Fique à vontade. Então, estava dizendo que essa parte da ilha, além da gente ver cidadezinhas muito... Nem são, às vezes, cidades, são localidades bem pequenininhas que nasceram, muitas vezes, de pescadores e tal, mas que têm uma infraestrutura invejável. Os prefeitos de cada um desses locais têm piscinas, com piscinas naturais, né, feitas com a rocha, mas com todas as comodidades. Tem banheiros, tem escada exatamente como qualquer piscina, tem vigilante, tem iluminação pública à noite, porque a água é quente, entendeu? Então é normal as pessoas, os visitantes também, mergulharem à noite, né? Então eles têm os holofotes. Bom, vamos percorrer então esse litoral e depois vamos... Igual nós fizemos lá em Douro, igual nós fizemos na Jacuzzi, no Douro. Isso. Foi algo indescritível e Você inesquecível. gostou, né? Você gostou. A gente tem uma série de surpresas aí pelo caminho. Eu não vou contar tudo, até porque não tenho tempo, mas como surpresa a gente deixa para revelar na hora H. Bom, mas estava dizendo, vamos então deixar o litoral, vamos subir até a um local mágico. Nós vamos visitar uma cratera dupla de 2 vulcões em que ambas se encheram de água, e você, olhando de cima, depois a gente vai até lá embaixo, obviamente, para passar uma pontezinha quase beirando a água, e tem um parque florestal à volta, muito bonito, você chega mesmo até a água, a cidadezinha das 7 cidades, que é esse local, é uma cidadezinha, parece de bonecas, né? São casinhas bem pequenininhas, não tem edifícios, porque você está no fundo da cratera de um vulcão. E à sua direita e à sua esquerda estão 2 lagoas gigantescas que se formaram pela acumulação da água que vai, claro, chove muito, né? E vai se juntando ali. Bom, as 2 crateras se formaram em vulcões e em idades diferentes, geológicas, só que elas se tangenciaram. Então a água acabou se juntando de uma lagoa e da outra. Uma, curiosamente, é muito verde e a outra é muito azul. E todo mundo, obviamente, se pergunta, como assim? Então, na mesma lagoa, eu vejo uma lagoa azul e uma lagoa verde? Existem 2 explicações. Alberto, eu gosto muito... Para a gente aproveitar bastante isso, ter um proveito espetacular, um aproveitamento melhor, que período que fica ideal para a gente fazer o embarque do grupo? Junho. Por quê? Porque é o mês das hortênsias. Tá. Que os vulcões estão lá sempre, né? Como vocês imaginam. Mas junho, não só... Quem diz junho, diz maio. Enfim, início de julho também, igual. Tá. Mas a primavera, o final da primavera, é época das hortênsias, né? Na Europa.
Então, vocês imaginam, olhem, tentem visualizar duas crateras de vulcão gigantescas, cobertas de hortênsias, cobertas de florestas muito densas, como se você estivesse numa floresta tropical. Porque ali Maravilhoso. não falta calor, porque obviamente vem de baixo. Não falta umidade por causa da chuva. É tudo que a hortênsia e as plantas querem. Sim, Então, estava dizendo que tem gente aí falando do queijo da ilha. Sim, sim. lógico. É A ilha sua amiga. a Tereza é minha mulher. Ah, não É, acredito, ela, Tereza, ela linda! vai Obrigada dando. por participar, viu? Seja bem-vinda. É. Eu não Mas sabia. então, Que eu também não linda. conto tudo. Nós nos conhecemos, Alberto, na nossa viagem no Porto. Foi, Prazer, foi. Tereza. Obrigado por Isso. interagir, passar detalhes Imagina. para nós, viu? Obrigado mesmo. Que linda. Conclusão. Estava em cima, estávamos em cima da cratera de um vulcão, olhando para baixo para duas lagoas gigantescas, uma muito azul e uma muito verde. E existem duas explicações para isso. Eu gosto muito mais de uma das explicações e a outra eu aceito. A que eu gosto mais é aquela que conta. Eu já falei para vocês várias vezes que Portugal é o país das lendas, dos mitos, das bruxas, enfim, e da história também. Né? Então temos aqui mais uma lenda. Né? Então reza a lenda que a razão de haver uma lagoa muito verde e outra muito azul é porque havia um pastor muito humilde, de olhos muito azuis, que tinha se apaixonado por uma princesa, obviamente nobre, de olhos muito verdes. E, claro, o amor era impossível entre eles, devido à diferença social, de classe social. E eles, obviamente, choraram copiosamente. E choraram tanto que um encheu uma lagoa e o outro encheu a outra. Né? Então, obviamente, essa, acreditem, é a Sim. razão mais plausível. Depois Explicação existem mais os, linda da vida. depois existem uns outros idiotas que não entendem nada de romantismo e que dizem que a diferença de cor da água tem a ver com a diferença de profundidade da cratera e também a formação geológica aos minerais que acabam sendo dissolvidos na água de cada uma das crateras que tem, como eu disse, formações diferentes. Bom, mas esses são um pouco românticos. Vamos descer depois até lá embaixo, vamos passar nessa cidadezinha que vocês vão amar e vamos continuar contornando a ilha até a costa norte. Né? Vamos visitar a única plantação de chá da Europa, existe e está nos Açores. Isso porque no século XVIII o governo entendeu, o rei na época, entendeu chamar dois chineses que vieram ensinar os açorianos a plantar, a cuidar e a produzir o chá, Sim. e que foi um sucesso. E nós vamos ver as plantações, vamos visitar uma fábrica de chá, vocês vão poder tomar ou comprar aquelas saquetazinhas de chá, eles também servem ali no balcão, e com uma vista fantástica. Para trás você tem plantação de chá e para frente você tem o Oceano Atlântico quase infinito. Né? Então é muito interessante. E o chá para eles já representou mais, como é lógico. Eu não sei se vocês sabem, mas os ingleses tomam chá por causa de uma rainha portuguesa. Não, não. Ela foi, todo mundo conhece o chá das cinco, né? A rainha da Inglaterra toma chá às 5 por causa, e em chávena, em xícara de porcelana, por causa de uma rainha portuguesa chamada Catarina de Bragança, que no século XVII levou o chá, ainda não vinha dos Açores, ainda vinha da China, né? E tomava aqui. E era um sinal de requinte da corte. Então, as pessoas de bem, né, de classe social elevada, tomavam chá com a rainha e ela acaba indo, a rainha, nesse caso, era princesa, ela foi casar com o rei na Inglaterra e levou, obviamente, esses hábitos de etiqueta. E pegou tão bem
que ela depois acabou deixando como herança, os portugueses deixaram como herança exatamente esse hábito de tomar chá. E, aliás, não foi só esse. Para vocês terem uma ideia, hoje parece ridículo isso, mas deixaram a geleia de laranja. Os portugueses deixaram como herança à coroa britânica a geleia de laranja e o hábito de comer com talheres, garfo e faca. Muito Ah, chique. e o Muito tabaco. chique. E o tabaco também. Então, os Não, ingleses que cresçam e apareçam, que a gente. né? Porque esses louros foram para eles, né? Todo Não mundo é? fala o chá Exatamente. inglês, nananã, e na verdade está contada a Claro. história. Obviamente depois desenvolveram, e como vocês sabem. Bom, mas estava dizendo, vamos voltar depois para o hotel, e no dia seguinte nós vamos conhecer o lado este, mais perto da Europa, né? O lado leste da ilha. Vamos então até uma Lagoa do Fogo, bem no centro da ilha, um local onde você consegue ver os dois lados do Atlântico. Então, você, aos seus pés, você vê a Lagoa do Fogo, que tem esse nome pelo motivo óbvio que ela ficou jorrando fogo durante 13 ou 14 meses, já não recordo, para pânico das pessoas que moravam já na ilha, né, naquela época. Estamos falando do século XVII ou XVI, 17, 1600 e qualquer coisa. E, portanto, a lagoa depois, obviamente, se formou quando a cratera encolheu e encheu de água. Mas nós vamos ver dali as duas margens, é um ponto de vista interessante. Vamos descer até uma região fantástica, porque nós vamos mudar nesse dia de hotel, nós vamos ficar 2 noites em Ponta Delgada para permitir essa curva, essa volta que eu disse, e vamos ficar outras 2 noites num local mágico. Nós vamos ficar num hotel chamado Terra Nostra, que era a propriedade de um senhor rico na época, cuja casa ainda existe, muito bem feito, e entre a casa e o hotel existe o Jardim Botânico. Ai, que E um maravilha. jardim botânico que você vai passear conosco e você vai jurar que na primeira palmeira à direita você vai encontrar o Adão e a palmeira à esquerda vai encontrar a Eva. Porque tem de tudo, de tudo. Fetos gigantescos, o cheiro cheira um pouco a enxofre, porque a água quente brota e passa por baixo dos seus pés. Nós estamos no fundo da cratera de um vulcão. Que Então, a maravilha. água que passa nos rios, nos riachos e que enche as lagoas do Jardim Botânico é uma água ferrosa. Ela parece barrenta, mas não é, porque ele não tem barro. Ela tem cor de ferrugem, porque, obviamente, é uma água ferrosa. Então, nós vamos passear e vai ser muito interessante você ver peixes dentro da água quente. Você diz, cara, como é que esses peixes Que maravilhoso. não cozem, né? Bom, e a água depois sai do Jardim Botânico e segue o seu caminho. Nós vamos ver labirintos feitos de paredes de camélias. Existem mais de 600 qualidades de camélias. Eu sei que no grupo que veio ano passado temos várias amantes de flores, né? Então vai Sim, ser um prato cheio. sim. Bom, e depois nós vamos Obrigada, Tereza. Ouviu, né? Já tem depois, recado para preparar o champanhe para a noite. Pronto. Obrigada. conclusão. Nós temos depois, nessa noite, uma surpresa que eu vou revelar agora, mas que é o seguinte: vai todo mundo jantar e tudo mais, mas depois eu digo 10h30 aqui na recepção. Mas como assim? De roupão, de chinelo do quarto e biquíni. Pega um biquíni velho, daquele que dá para jogar fora, traz, porque mas 10h30 da noite a gente vai fazer o quê? Não interessa, você vai comigo. Aí saímos, entramos novamente no Jardim Botânico e nós vamos descer e mergulhar e nadar nessa água ferrosa, num lago gigantesco, todo Fantástico. empedrado, com um banco a toda a volta, em que você pode sentar, fica com água pelo peito e caem sobre a sua cabeça uns tubos de água em pedra, assim, desse diâmetro,
mas com um peso enorme, né? Você vai entrando devagar, porque se entrar assim, você acaba afundando. Então, vai entrando. Rosinha, você não faz ideia. As mulheres me dizem que ficam aí sim uma semana sem passar creme na pele de tão sedosa que fica, entendeu? Maravilhoso. Então, é a cereja em cima do bolo. No dia seguinte, nós vamos não só passear ali nas furnas, que tem esse nome pela quantidade de fumarolas de água que está saindo do chão, vamos passear e vocês vão ver os restaurantes chegarem com vans para tirarem o almoço do fundo da terra. Há uns buracos Maravilhoso. num parque Maravilhoso. natural. Os restaurantes levam lá nas vans de manhã e ao meio-dia cravado nós vamos estar lá com vocês para vocês assistirem as vans dos vários restaurantes começarem chegando, os funcionários do parque, porque aqui é um parque natural, nas margens de uma lagoa lindíssima. E você vai andar por uns passadiços por cima dessa lama e dessa água que está brotando, né? Então é por isso Maravilhoso. que eu brinco, dizendo que você ali vai escutar os titãs gritando porque estão presos nos grotões de Gaia, né? Então quem gosta de mitologia é o mais próximo que a gente vai conseguir chegar da formação do mundo, né? Ou da Que maravilha. teogonia de Isildo. Mas enfim, Maravilha. bom, depois obviamente vamos comer o cozido, né? Claro. Claro, Um monte de gente lógico. estava perguntando, mas e a comida? Mas que hora? E É, o lógico. vinho? Que horas? Os Açores têm inclusive um tipo de vinho cultivado muito interessante, cultivado nas paredes vulcânicas pretas e que emprestam, pelo fato de agarrar muito calor, emprestam uma qualidade muito interessante a esse vinho que se cultiva não só em algumas dessas ilhas, como o caso da Terceira, a do Pico, e é um tipo de vinho muito interessante. Vamos pegar depois o avião, sair do Jardim do Éden e vimos para o norte de Portugal. E vamos caminhar em direção, fazer os percursos dos caminhos de Santiago. Nós vamos visitar Barcelos, nós vamos visitar Braga. Entre Braga e Barcelos existe uma cidadezinha que depois, tendo tempo, nós também podemos visitar, que é São Pedro de Rates. São Pedro porque Santiago, quando esteve evangelizando esta região, deixou, tal como Cristo tinha feito, deixou um Pedro de pedra, deixou um Pedro como bispo desta região de Braga. Estavam aqui os romanos, né? Tal como estavam na Santa Sé também. E ele nomeia um bispo que passou a ter o nome de Pedro. E é por isso que até hoje o arcebispo de Braga se intitula como o primaz, ou seja, o primeiro das Espanhas, né? Ou da Península Ibérica, o primaz, porque foi realmente o primeiro. Vamos então fazer isso e vamos em direção a Santiago de Compostela. Vamos, ou por outra, vamos em direção a Compostela. Né? Compostela é a cidade cujo nome vem de Campos de Estrelas, Compostela. Depois nós contamos toda essa epopeia da vinda de Santiago para a Península Ibérica duas vezes, uma em vida, outra em morte. É lindíssima a lenda, é lindíssimo. Um dia podemos fazer, inclusive, até voltar a esse assunto só dos caminhos de Santiago, porque é muito interessante. Ele chega numa barca feita em pedra, enfim, é muito interessante, que vem flutuando, trazida pelos anjos, é muito bonito. E nós vamos, quando chegarmos em Santiago, não há ninguém, religioso ou não, ou por outra, sim, religioso ou não, que não se emocione na Praça do Obradoiro. É impossível, é impossível. Pela monumentalidade do conjunto, que não é só a catedral, nós visitamos o museu, visitamos os tesouros de Santiago e entramos, inclusive, eu tenho ali um truque, entramos por uma porta
do segundo andar do museu, que já dá direto para dentro da catedral, em vez de ficar lá esperando no meio daquela gente toda. Bom, Como sempre, seus truques, né, Alberto? Como todos nós temos o sempre, nosso, né? evita fila, facilita para nós, isso é Como é maravilhoso. óbvio. Facilita até para Santiago, que não tem que ficar esperando tanto tempo para a nossa real visita. Então, nós visitamos a catedral, fazemos uma visita guiada a toda a catedral. É lindíssima, é monumental, é monumental. Visitamos o túmulo de Santiago, que está na cripta, assim como os outros dois discípulos dele, né? Ou apóstolos, discípulos. E também estão enterrados lá. Muita gente passa batido, porque eles são tão simples e o túmulo de Santiago é tão atraente que a maior parte das pessoas diz, cara, você... Não, só vi um túmulo. Tinha três. Bom, mas, portanto, depois nós vamos... É o único dia em que a gente não tem o almoço, porque ali o centro histórico tem tantas ruazinhas, tantos locais para as pessoas se alimentarem, que é preferível deixar as pessoas se perderem ali naquelas ruazinhas e a gente marca um ponto de encontro e regressa depois a Portugal. Vamos então depois ver aqui no norte, e eu digo aqui porque estou entre Ponte Lima e Viana do Castelo. Então Onde nós você vamos. mora, Alberto? Qual cidade? Eu não moro na cidade, eu moro no meio do campo, sou campestre. Eu moro entre Viana do Castelo e Ponte de Lima, que são duas cidades muito pequenininhas que nós vamos visitar, muito interessantes, são cidades históricas, muito perto de Braga, muito perto de Barcelos e do Tá, Porto. Então, tá bem, estou no meio. Entendeu? tá bem. Daqui para qualquer uma delas não levo mais que 20 minutos de carro. Porque as autoestradas aqui também são muito boas. Então você Sim, rapidamente vai sim, para qualquer conheço. lugar, por isso optei por morar no campo. Bom, mas estava dizendo, vamos conhecer, e eu estou olhando o tempo, É, temos aí mais de 10 minutos. tempo. Que bom que Nós temos, vamos. né? Porque a sua aula é algo extraordinário, é sensacional mesmo, é uma delícia de Que ouvir. legal. Eu estou viajando junto, isso é fantástico. Mas a ideia é essa, é fazer com que vocês decolem a partir do sofá, né? A Sim, viagem é o sim, ano que vem, mas isso é mesmo. viajar a partir de hoje. Então vamos visitar Viana do Castelo, que é uma cidade lindíssima, muito interessante, não só porque eu moro aqui, mas mais do que isso. É uma cidade muito interessante porque ela tem montanha, tem rio e tem o mar. Então, só isso bastaria para ser uma cidade com uma vista fantástica, mas é uma cidade histórica. É uma cidade que tem tudo a ver com navegantes, com descobridores. Foi daqui que saíram muitos dos navegantes que foram por esse planeta fora, descobrindo novos mundos, novos rumos. Vamos ver homenagens a muitos deles, vamos ver os edifícios, até um barco que está ancorado, os Gilianes, que serve de barco-hospital, hoje já não, é um museu, mas servia de hospital para a frota de bacalhoeiros que Portugal tinha e que saíam daqui. Aqui tinha a seca do bacalhau, então falar de bacalhau e de Viana do Castelo é pleonasmo, porque é omnipresente. Então eu espero que vocês comam, inclusive a Luciana, o melhor bacalhau da vida dela aqui em Viana do Castelo, porque eu faço questão disso, né? Pronto, já vamos agendar, né? Lógico, eu já vou mandando assar, preparar. Conclusão: Que lindo. vamos depois subir o Rio Lima até Ponte de Lima, uma cidadezinha que está aqui à minha direita, 10 quilômetros, eu estou mais ou menos no meio, 10 quilômetros para um lado, 10 quilômetros para o outro. Vamos a Ponte de Lima visitar uma cidade que é muito mais antiga do que Portugal, é a vila mais antiga de Portugal. Vamos ver uma ponte romana que faz parte dos caminhos de Santiago. Aliás, Que essas lindo. pontes romanas foram caminhos de Santiago, por isso é que Barcelos também tem. Nós, quando vamos a Barcelos, contamos a lenda mais uma, do Galo de Barcelos e tal, que tem tudo a ver com Santiago de Compostela. É muito interessante. As coisas aqui em Portugal se costuram, né? A história, as lendas, os prédios, as pessoas, a língua. Sim, É, enfim, então essa ponte romana vamos atravessar a pé para vocês verem o centro histórico, as muralhas, mas verem também os jardins, o rio.
vocês vão ver os centuriões romanos que chegaram ali, eles estão todos numa margem e tem o comandante na outra margem, porque isso tem a ver com uma lenda do rio Lete. Maravilhoso. Rio Lima tem a ver com Lete, Lete que era o rio do esquecimento. Sim. Os romanos tinham uma autêntica adoração pela cultura grega e os gregos tinham um rio que você atravessava quando morria, por isso é que eles colocavam uma moeda debaixo da língua, que era para pagar ao Caronte a travessia. E você ficava na outra margem até que recebesse ordem para, desencarnado, para poder mergulhar na água do rio Lete, se esquecer de toda a sua vida passada e começar uma nova reencarnação zerada. Por isso é que a gente não se lembra. Zerado de novo. Nós vamos zerar 2 vezes nessa viagem. Estamos E o rio está aqui perto, eu mesmo mergulho o pessoal o número de vezes que for necessário. Não tem problema. Passa aqui em frente à minha casa. Então não tem problema. Mas então, quando os romanos chegaram, obviamente, o povo contou essa história, disse, cuidado, porque se vocês tocarem na água, vocês vão se esquecer da família, dos entes queridos, inclusive do caminho de volta. Aí os caras não quiseram passar. O comandante, que não era besta nem nada, passou o rio a cavalo, e é por isso que ele está do outro lado, chamando cada um dos soldados pelo nome, para provar que eram... E assim eles conquistaram o restante da Península Ibérica. Mas então, vamos visitar Braga, visitar Guimarães, Braga nós fomos, Portugal, Guimarães nós fomos. E vamos subir depois até o Alto Douro Vinheteiro, 4 minutos. Vamos subir até o outro. A minha assessora aqui já está me avisando. Isso. Nós vamos subir até ao Alto Douro Vinheteiro, vamos conhecer as terraças onde se produz o vinho do Porto, vamos visitar uma quinta e vamos chegar depois ao Porto. Vamos visitar a cidade do Porto, fazer um percurso de barco na cidade, visitar uma vinícola. Porto, eu já lembro vinho do Porto. Um brinde, gente. Um brinde. Exatamente. Enquanto nós estávamos aqui, o Vilna está me alimentando. Mas o Vilna serve de assessor para assuntos vinícolas. Tá vendo? E isso mesmo, o vinho do Porto Branco é tomado como aperitivo, antes da refeição. O vinho do Porto Tinto é tomado como digestivo após a refeição. Alberto, nós podemos fazer uma live falando de vinhos. Olha, a Aline Fazano, eu quero te agradecer a presença e agradecer que ela está super elogiando a sua live, viu? Obrigada, Aline. Eu vi a Piscida também. Obrigado, Piscida, Paulino. Várias pessoas que entraram depois. Obrigado, gente. Nós estamos no Porto. Que acabou entrando. Fala, Alberto. Nós estamos no Porto e estamos quase terminando. Eu só queria... Não, Alberto, fica à vontade. Estamos com um tempinho. Ok. Nós, além de visitar o Porto e todos os pontos turísticos, os centros gastronômicos, que tem vários, vamos ver um show de fado no Porto, vamos visitar as vinícolas. Bom, mas vamos também, depois do dia seguinte, vamos visitar Aveiro. Aveiro é a Veneza de Portugal. É o que nós não conhecemos, nós não conhecemos Aveiro. Mas é por isso que eu estou aqui. Nós vamos passear de barco na ria de Aveiro, nos canais de Aveiro, vamos comer aqueles ovos moles, esqueçam dieta, esqueçam personal trainer. Aliás, eu detesto essa gente que é gente do mal. Essa gente tem vivas ligações demoníacas. O cara não é possível que não goste de ovo, né? O cara faz dieta porque não sabe o que é bom para a vida. Eu já li aquela tábua dos mandamentos, só tem 10, não tem nenhum dizendo não poderás morrer gordo. Ora, se o próprio Deus não proibiu, quem sou eu? Então, vamos visitar isso tudo. Vamos ali visitar uma vinícola por baixo da terra, uma vinícola em catacumbas. Nós vamos fazer 1.500 metros. Que temos 33 segundos, olha que dó. Então, fica aqui um
os últimos segundos para você se despedir. Muito obrigado pela atenção de vocês e acho que de Aveiro regressamos para o Porto para vocês Ótimo. voltarem para casa. E graças a Deus o Porto a gente já conhece, a maioria conhece. Que bom que deu tempo. Gente, obrigado de coração, obrigado todo mundo, obrigado os amigos, obrigado pelo prestígio, tanta gente nova na live.